ao estudo bíblico e quero desde já dar as boas-vindas a todos os irmãos que nos veem e ouvem nas diversos espalhados por este mundo, porque de facto a internet tem coisas más, mas também tem coisas boas e usadas da melhor forma, bem usado, pode ser um instrumento para levar a palavra de Deus muito, muito longe. E por isso nós louvamos ao Senhor por este meio e por aquilo que o retorno que nós recebemos de irmãos nos diversos cantos deste mundo e que são abençoados com a palavra que é anunciada aqui neste lugar. Vamos então fazer a leitura do capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. Diz assim a palavra do Senhor: esta é uma palavra fiel. Vamos ficar de pé os que puderem, por favor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado a Igreja de Deus, não neófito, para que sempre ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escreve-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Até aqui a palavra do Senhor. E agora vamos ouvir o nosso irmão Alberto, a quem saúdo, e depois de seguida nosso irmão Carlos Oliveira. Ele não está connosco, está no norte, mas deixou também uma gravação. E depois disso, algum irmão que queira partilhar algum pensamento, esteja à vontade, pode subir aqui à tribuna e partilhar. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante de oração e estudo das Escrituras. E é através delas que podemos adorar o Senhor. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Aqui nós encontramos qualidades morais daquele que quer servir ao Senhor, ao ministério, à igreja, a igreja comprada com sangue do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que almejam ardentemente estar servindo ao Senhor, organizando a igreja do Senhor, administrando o povo de Deus. Nós vamos encontrar aqui algo que chama a atenção. Não é um diploma, não é uma grande universidade que vai fazer o candidato
ser eleito ou ser o escolhido para administrar e para governar a igreja e os assuntos pertinentes à doutrina. Mas são qualidades morais que se destacam nestes versos. E vamos olhar para o Antigo Testamento e vamos encontrar um personagem que pode nos servir de guia, de orientação, de modelo para uma pessoa que tenha uma moral ilibada. Estou falando de Samuel. Samuel, que foi o último dos juízes em Israel, e antes do início da monarquia foi ele que ungiu Saul e depois Davi, o rei Davi. A vida de Samuel, ele é destacado no mesmo nível que Moisés em importância. No livro do profeta Jeremias, capítulo 15, no verso 1, diz assim: Disse-me, porém, o Senhor, Jeová, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Veja a importância e o valor moral, ético, deste homem Samuel, sendo comparado ou nivelado a Moisés. Veja que o ministério de Samuel, ao mesmo tempo, era de sacerdote, era de profeta e era de juiz. Vamos destacar. Como profeta, ele ouvia antes de falar. Esse seu ofício, logo no início, no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, quando ele não conhecia ainda ao Senhor e ouviu a voz do Senhor. Lá no verso 10, veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala porque o teu servo ouve. Precisamos ouvir a palavra de Deus antes de sair falando e opinando. Como sacerdote, ele oferecia antes de se oferecer ao serviço. Diz no verso 9 do capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, que ele oferecia sacrifício ao Senhor diante do povo. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Como é importante entendermos esta função de orar, de interceder. Como juiz, ele andava na lei de Deus, conhecia a vontade de Deus e sabia a doutrina da sua época, na época da sua revelação, como deveria ser aplicada. Trabalhou todos os dias da sua vida. Primeiro Samuel, capítulo 7, lá no verso 15. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. No início do seu ministério, quando Eli, o sacerdote na época, que tinha uns filhos perversos, Deus chamou Samuel ainda muito miúdo e deu uma profecia. E Samuel não escondeu nada de Eli. E essa profecia era contra a casa do sacerdote. Ele foi e falou com autenticidade, com firmeza e convicção. Samuel sabia que obedecer era melhor que sacrificar. Está lá no capítulo 15, verso 22, no primeiro livro de Samuel. Samuel sabia que não adianta obedecer a Deus pela metade. Foi o que aconteceu com Saul. Capítulo 15, verso 15. Quando ele quis poupar o melhor dos amalequitas. E assim, ele desobedeceu ao Senhor. Muitas vezes, caminhamos assim. Vamos obedecer ao Senhor em parte, naquilo que é mais visível. Mas, no fundo do nosso coração, queremos fazer muitas vezes aquilo que nos agrada. Aquilo que achamos é normal. Somos carne, somos mortais, merecemos. Mas não é o que ensina a palavra de Deus. Samuel é um exemplo típico de alguém que se pôs no ministério, com a sua vida sendo transparente. E foi o único homem bíblico a colocar a sua vida num pedestal para ser devastada, vasculhada, examinada. Imagine você se a sua vida
passasse por uma máquina de raio-x da alma, o que será que ela iria revelar? Veja o que está escrito no capítulo 12 do primeiro livro de Samuel. Os primeiros versos. Já começa no verso 2. Eu já envelheci, encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade, diz Samuel, até os dias de hoje. Eis aqui, testificai contra mim perante o Senhor. Ele colocou diante de Deus toda a sua vida, para que o povo pudesse acusá-lo, apontar algo. É exatamente isso que um bispo deveria se mostrar para uma igreja. Será que alguém do povo pode apontar, pode acusar, pode reclamar alguma coisa que está incomodando? Foi o que aconteceu com Samuel. E nos versos seguintes ele continua: a quem tomei boi, a quem tomei jumenta, a quem defraudei, a quem tenho oprimido. Nunca recebi nenhum suborno. E ainda Samuel questiona o povo: fiz isso alguma vez? E o povo diz: nunca, nada. Absolutamente foi ileso. Foi um santo homem de Deus. O que podemos aprender é que este Samuel tem que estar dentro da igreja, tem que estar dentro do nosso coração, este caráter de homem que faz com que o nosso ministério possa andar em princípios espirituais, de ética, de moral, para que o nome do Senhor seja louvado, honrado, glorificado e, principalmente, atrair pessoas para um grupo tão seleto como é o grupo do Senhor Jesus. O caráter de Deus, a palavra de Deus, a necessidade de fé e, principalmente, a prática da palavra, a obediência. São atributos que todo bispo tem que ressaltar, tem que demonstrar na sua vida. E nós precisamos da palavra de Deus para que isso venha se cumprir na nossa vida. Mesmo que você não queira assim ser um bispo, ou não tenha esse desejo ardente de ser um ancião, mas que esteja diante de Deus com este ardente desejo. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Que grande alegria é nós estarmos de volta da Palavra de Deus de novo, a estudar as Escrituras. É a fonte de todo o gozo. É bom que todos nós tenhamos disto noção. Apesar de não poder estar presencialmente convosco, não pude deixar de registar este pequeno contributo no estudo das Escrituras em 1 Timóteo 3,2, que passo a citar. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Convém. Convém quer dizer, entre outras coisas, que é útil, apropriado, vantajoso, oportuno. Convém quer dizer que facilita a tarefa, que satisfaz a necessidade e que está de acordo com as normas. Respeitemos as normas bíblicas. Estejamos e sejamos normalizados, crentes normalizados. Devemos ser normalizados pelas Escrituras. A norma é a Bíblia, a palavra de Deus. Não sejamos anormais, estando divorciados das Escrituras. Agora, quanto a ser irrepreensível. Ser irrepreensível não significa ser impecável. Isso não existe. Pois a palavra de Deus diz, como sabem, que todos, repito, pecaram. Mas mais, a Bíblia diz que todos pecam. João diz isso. Diz que se alguém disser que não peca, sim, ele está a falar agora a crentes. É mentiroso. Ser irrepreensível significa viver uma vida íntegra, uma vida que não mereça qualquer repreensão, uma vida exemplar. Sobre isso falou o irmão Alberto muito bem há momentos. Depois nós lemos: convém que seja marido de uma mulher. Ao dizer isto, o apóstolo Paulo não está a dizer que o bispo deve ser monogâmico, como alguns pensam, pois todos os homens devem ser monogâmicos, ou seja, maridos de uma só mulher. Não faria sentido o apóstolo Paulo dizer que o bispo deve ser monogâmico quando todos, sem exceção, devem ser monogâmicos, mesmo
que não sejam bispos. O que Paulo quer dizer aqui é que o bispo deve ser casado. Como ele diz mais adiante, uns versículos mais abaixo, o bispo deve ter a experiência de saber governar bem uma casa, pois isso ajuda a governar outra casa, a casa de Deus. Daí o dever ser casado. Agora vem aqui a propósito levar-te a meditar, se quiseres, no seguinte. Muitos perguntam o que há de errado na Igreja Católica. Quais são, afinal, os seus erros? Costumo dizer que os seus erros são legião, ou seja, são muitos, muitos mesmo. Aqui, a Igreja Católica tem um dos seus grandes e graves erros, pois obriga o chamado clero ao celibato. Obriga o celibato clerical. Proíbe que os membros do clero casem. Proíbe o casamento dos bispos, dos seus líderes. Bem, o texto da Bíblia aqui diz claramente que os líderes, os bispos na igreja, devem ser casados. Proibir-lhes o casamento, quando a Bíblia diz que devem ser casados, é algo muito grave. Porquê? Por várias razões. Mas, em primeiro lugar, destaco desde logo porque vai contra aquilo que Deus diz. Além desse ensino católico ser antibíblico, a palavra de Deus diz que tal é uma doutrina demoníaca. Sabias tu isso? Uma doutrina de demónios. Ouve o que o apóstolo Paulo escreve mais à frente, no capítulo 4, versículos 1 a 3, quando ele escreve a Timóteo. Diz ele assim no versículo 1 do capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E foi isto que aconteceu. Dando ouvidos a espíritos enganadores e, nota, dando ouvidos a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo que autorizar a sua própria consciência. Que doutrinas de demónios são essas? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. No dizer do apóstolo Paulo, o que são doutrinas de demónios, pois? É que se refere ele à proibição do casamento e à ordenação da abstinência de manjares, de comidas. São estas proibições religiosas que não são divinas, que são doutrinas de demónios. A Igreja Católica prevarica em ambas as coisas, infelizmente. Custa-me falar nos pecados dos outros, apontar estes e outros pecados graves à Igreja Católica ou outra igreja qualquer, mas, neste caso, não me posso calar, não posso ficar em silêncio perante este texto, pois as pessoas têm que ser instruídas e as pessoas têm o direito de conhecer a verdade. Nota o seguinte, uma pessoa pode voluntariamente não casar, abster-se de comer se assim o entender, mas não pode ser obrigada a tal, pois isso é grave e contraria o ensino da Bíblia. A Bíblia fala no celibato, na solteirice, como sendo uma opção legítima, individual, válida para qualquer pessoa, mas nunca obrigatória. Não tenho agora tempo para desenvolver este tema, mas cito os seguintes textos bíblicos para meditarem. Mateus 19:12 diz, é o Senhor que o diz, cito, há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. O Senhor diz aqui que alguns escolhem não casar, ser eunucos, ficar solteiros, por causa do serviço a Deus. Porém, é importante saber que nem todos têm essa capacidade. Isto não é para todos. E é voluntário. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 7, Paulo mostra que o celibato é bom, mas não obrigatório. Ele diz no versículo 7, queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Paulo seria solteiro e via vantagens nisso, mas ele reconhece que a solteirice se trata de um dom e não de uma regra, de uma imposição. Vamos nos dedicar, todos nós, ao Senhor no seu serviço, em qualquer circunstância, de forma apaixonada e sempre segundo as normas estabelecidas pela palavra de Deus. Até mesmo lavando os pés aos santos, devemos fazê-lo seguindo as suas normas, cingindo-nos e abaixando-nos. Este é o ponto que nos toca a todos. Em suma, para concluir, convém, pois, que o bispo seja marido de uma mulher. Eu só quero partilhar também um breve pensamento e ainda o nosso irmão Carlos, a semana passada,
ele falou ainda sobre o desejo e sobre os nossos desejos. E eu só queria dizer uma coisa: os desejos do nosso coração não são bons. Sabemos isso perfeitamente. E se nós seguirmos os desejos do nosso coração, nós podemos ter a certeza que seremos levados a afastar-nos do Senhor. Porque os desejos do nosso coração são enganosos e não são desejos que nos levem, de facto, a buscar aquilo que é certo, aquilo que é, de facto, verdadeiro. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, e no capítulo 2, ele começa por dizer o seguinte, versículo 1, deixando, pois, toda a malícia. Há coisas que nós temos que deixar. E há momentos da nossa vida que nós temos que ser radicais. Temos que deixar. Se temos consciência de que há alguma coisa ou há alguém que está, de facto, prejudicando a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, o nosso serviço ao Senhor, nós devemos tomar uma atitude de deixar. Temos que ser, há momentos temos que ser radicais. Não vale a pena continuarmos a insistir pensando que vamos conseguir vencer, que vamos conseguir dar a volta à situação. Não, deixando. Há coisas que precisamos, de facto, deixar. E por outro lado, há coisas que devemos desejar. Diz o versículo 2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Desejai ardentemente o quê? Quando nós nos convertemos, eu falo por mim, e certamente não terá sido muito diferente em relação a nós, o nosso desejo de querer conhecer mais. Naquela altura, quando nós nos convertemos, o desejo de querer conhecer mais do Senhor, querer aprender mais, inclusivamente o desejo de estar presente nos cultos, ter comunhão com os irmãos. Esse desejo, ele de facto foi crescendo. Infelizmente, à medida que nós vamos crescendo, os anos vão passando, e no meu caso, já passaram quase 50 anos, se não mais, se não já 50, é só uma questão de fazer as contas. De facto, temos alturas, e a partir de determinada altura, o desejo vai esmorecendo. E nós sabemos que não é importante começar bem, mas o mais importante é continuar bem e acabar bem. E, portanto, este desejo, ele deve prosseguir. Não deixemos que este desejo esmoreça, o desejo de querer aprender. Não só quando nascemos de novo, como este versículo nos fala, quando meninos, nós quisemos aprender. Eu hoje quero aprender. Eu não sei nada. Em relação às Escrituras, eu não sei nada. Eu preciso de aprender todos os dias. E, de facto, tem que ser através deste desejo de querer conhecer a Palavra de Deus. Ou seja, de querer conhecer Deus. Estes são desejos que, de facto, são bons. Porque são desejos que nos aproximam de Deus. E o versículo 3 diz, se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O desejo, se nós queremos ter desejos corretos, se queremos ter desejos que nos aproximam
do Senhor, desejos, se queremos ter desejos que de facto são bons, nós temos que andar perto do Senhor. Nós temos que ser afetados pelo Senhor. Ele tem que afetar para que os nossos desejos sejam os desejos corretos. Os desejos de aprender, o desejo de conhecer o Senhor, de conhecer a sua palavra. Porque, como diz o versículo anterior, porque já provaste que o Senhor é bom. E nós, certamente, temos provado como o Senhor é bom. E este Senhor que tem sido bom para nós, nós devemos procurar conhecê-lo. O desejo, que o nosso desejo seja, de facto, querer conhecê-lo. Conhecê-lo mais, conhecer-o melhor. Isto são, quanto mais perto estivermos do Senhor, mais Ele afeta os nossos desejos, e os nossos desejos serão os desejos corretos. O desejo de aprender, o desejo de conhecer, o desejo de servir, de facto, este Senhor que tem sido tão bom para mim, que me tem amado, me amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Este Deus tem sido tão bom para mim, que dia após dia tem cuidado de mim. Então, que o meu desejo, o nosso desejo, seja de querer conhecê-lo mais, servi-lo mais, a estar, de facto, ainda cada vez mais perto dele. Portanto, que o Senhor nos ajude a termos desejos, bons desejos corretos, desejos que de facto nos aproximam do Senhor. E agora, em relação aqui ao versículo 2, que os nossos irmãos já manifestaram, já falaram, convém que, pois que o bispo seja, e já também foi dito que o bispo, o pastor, o ancião, significam a mesma coisa. Alguém que tem responsabilidades de conduzir a igreja. E convém que seja de facto alguém irrepreensível. Alguém a quem não seja apontado algo grave, tanto moralmente. E, irmãos, vivemos dias difíceis e, infelizmente, nós ouvimos com muita frequência notícias, inclusivamente nos noticiários, e certamente os irmãos já ouviram, principalmente no Correio da Manhã, de pastores que são repreensíveis, com um comportamento repreensível, comportamento imoral, comportamento de facto condenável a diversos níveis. E é evidente que isto, sendo notícia, e ainda mais nas televisões, as pessoas que ouvem, é evidente que tomam depois tudo pelo mesmo. E por isso a igreja está como está. Porque ouvimos notícias acerca de alguém que tem responsabilidade, que são pastores e que são repreensíveis, têm comportamentos que são condenáveis e, portanto, são identificados com o meio evangélico. E depois as pessoas que ouvem, é evidente que ficam com o seu coração endurecido. E, aliás, na carta aos Romanos, no capítulo 2, nós lemos o seguinte, o apóstolo chamando a atenção para todos nós, que diz no capítulo 2 e verso 22: E tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio,
tu te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. E o nome de Deus é blasfemado no meio deste mundo por causa de muitos que se identificam com Deus e alguns sendo pastores, tendo a responsabilidade e cujo comportamento é imoral, cujo comportamento é condenável e, portanto, põe em causa, porque é aquilo que está de facto em causa é o nome de Deus. E o que está em causa é a Igreja do Senhor. Porque este tipo de comportamentos, pessoas que são repreensíveis, a quem se pode acusar, às vezes, e hoje em dia, acontece, aliás, sempre aconteceu, as pessoas serem acusadas injustamente. Há pessoas que são acusadas e não é verdade, é mentira, porque, e hoje em dia, isso aliás, sempre foi uma arma do diabo. A arma do diabo é a mentira. E nós hoje vemos na nossa sociedade que é uma das armas para atacar os inimigos políticos e religiosos e tudo mais, é a mentira, é usada a mentira para descredibilizar de facto as pessoas. E portanto, também nós podemos estar sujeitos a que sejamos acusados também por algo que não fizemos, injustamente, mas que, ainda que haja alguma acusação, seja injustamente. Nunca que o Senhor nos livre de que alguma acusação seja feita, que nos seja feita com verdade e, de facto, sendo realmente a verdade. Portanto, irmãos, aquilo que se espera de todos nós, como crentes, é que sejamos irrepreensíveis. Se queremos ser credíveis, se queremos no trabalho, na escola, seja onde for, se queremos que as pessoas nos ouçam, se queremos ser credíveis sobre essas pessoas, a nossa vida tem que ser irrepreensível. Nós temos que viver aquilo que dizemos querer, aquilo que anunciamos. Temos que viver aquilo que anunciamos, porque senão não há credibilidade na nossa mensagem. Ninguém vai, de facto, ouvir. E, portanto, se isto já é mau em relação à Igreja, no geral, agora imaginem em relação a alguém que tem responsabilidades, de facto, de liderança na Igreja. Isso é completamente destrutivo. Há igrejas que já desapareceram por causa desse tipo de situações, de pessoas que tinham responsabilidades e foram acusadas justamente por, infelizmente, adultério, por outras coisas mais, e que acabaram por destruir a Igreja, dividir a Igreja, de arranjar conflitos na Igreja. E, portanto, quão importante é, de facto, que aquele que tem liderança na Igreja seja alguém irrepreensível, que ninguém tenha, de facto, nada a apontar, para que haja credibilidade no nosso ministério, no nosso servir. Eu tinha aqui 2 exemplos. Daniel, conhecemos. Daniel, procuraram, vasculharam a vida dele, não encontraram uma única coisa que o pudessem, de facto, acusar. Isto é alguém com responsabilidades, é alguém que é irrepreensível. Não encontraram uma única coisa, porque se tivessem encontrado, não tínhamos dúvidas que isso seria usado para o destruir. Mas não encontraram uma única coisa para o poder acusar. José, a mesma coisa. Quando na casa de Potifar, quando aquela mulher o tentou, ele disse: jamais eu cometeria tal pecado contra o meu Deus. Ele tinha a noção
da sua responsabilidade e que o seu Deus não merecia que ele fizesse. O seu senhor, Potifar, não merecia, mas acima de tudo, Deus não merecia que ele fizesse tal coisa. E por isso, estes homens foram aquilo que nós sabemos, grandes homens de Deus, que foram ouvidos, que foram, de facto, respeitados e foram usados pelo Senhor para grandes coisas. E depois temos o exemplo de Davi. Davi foi irrepreensível, como sabemos. Quando ele, em vez de estar lá a batalhar com os seus soldados, lá no campo de batalha, ficou em casa, na ociosidade, sem nada para fazer, e por isso viu o que não devia ver, pensou o que não devia pensar e fez o que não devia fazer. E pagou um preço muito elevado por aquilo que fez, por ser e foi repreensível. Ele podia ser acusado de algo muito grave. Ele adulterou, ele matou, ele fez de facto algo que era repreensível. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude, como igreja, a sermos irrepreensíveis. O nosso testemunho seja irrepreensível. O Senhor merece. E, de facto, lá fora, sabe, irmãos, aqui dentro é fácil nós sermos crentes. O difícil é lá fora. Aqui nós somos irrepreensíveis. Aqui está tudo bem. O que importa é lá fora. Quando estamos no meio daqueles que não creem, que eles também possam ver em nós que somos irrepreensíveis, que não têm nada para nos apontar. Mas nós somos e vivemos aquilo que dizemos. Que somos de Deus e vivemos a vontade de Deus. Por isso, o Senhor merece. E este mundo precisa de homens e mulheres que são irrepreensíveis, que são um exemplo. Que tal aconteça com cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Então vamos terminar o culto. E vamos ficar de pé e vamos orar. E o Nando vai terminar com a oração, por favor.